Bem-vindo ao Viver Sustentável. Da América à Ásia, do norte ao sul, o tráfico de animais está por toda a parte. A pesca e a caça ilegais continuam colocando em risco inúmeras espécies. E, além disso, o habitat desses animais continuam sendo destruídos pelo desmatamento, pela poluição dos rios e pelo aquecimento dos oceanos. Hoje, o Viver Sustentável fala sobre a fauna marinha e terrestre. Vamos fazer um passeio pelo Zooparque Itatiba e conhecer algumas das espécies de animais que estão em extinção. Vamos mergulhar fundo pelo Parque Estadual Marinho Lajes de Santos e descobrir um paraíso submerso. Veja a lista dos 10 principais animais com risco de extinção divulgada pela ONG WWF. Assista a entrevista com Olga Sato, especialista e professora do Instituto Oceanográfico da USP. E veja os preços da tonelada dos principais materiais destinados à reciclagem. Um zoológico de biomas, assim é denominado Zooparque em Itatiba, no interior de São Paulo, onde existem mais de 1.400 animais. Confira a matéria. Os animais despertam olhares curiosos. Aves, mamíferos e répteis chamam a atenção da molecada. Pássaros multicoloridos, animais bastante exóticos e grandes feras são os favoritos dos visitantes. O Zooparque Itatiba, localizado no interior de São Paulo, se destaca por um detalhe muito interessante. Aqui, os mais de 1.000 animais vivem fora das jaulas, em ambientes semelhantes ao bioma em que se encontram na natureza. O Zooparque tem como principal característica o ambiente natural. Então, os animais que a gente mantém aqui no zoológico, eles sempre vivem em espaços grandes. Por ser animal que vive em cativeiro, vive em zoológico, ele já tem vários fatores de estresse. A nossa função aqui, a nossa imagem, a nossa ideia seria cortar o máximo possível daquele estresse. Então a gente consegue reproduzir animais, algumas espécies difíceis de reprodução, por causa do ambiente ótimo, do ambiente agradável em que ele vive. Um dos ambientes de destaque do Zooparque é o Pantanal. Esse bioma é predominante na região centro-oeste do Brasil, nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, esse é um ambiente grande, é um dos nossos principais recintos aqui do parque, ele é o chamado planície pantaneira. Então, ele imita um bioma aqui no Brasil que é muito importante, que é o bioma do Pantanal. Então, tem algumas características bem similares ao que você encontraria no Pantanal, que seria uma região de grandes lagos, grandes rios, uma região onde você encontra mata densa, mas você também encontra a parte de pântanos e de campos. Então aqui a gente tem espécies de aves como o jaburu, que no caso é o conhecido tuiuiu, que é uma das maiores cegonhas que existem. A gente tem alguns marrecos, alguns patos que passam a boa parte do tempo dentro das nossas lagoas. A gente tem alguns mamíferos, símbolos também, como no caso da anta, que é um dos nossos maiores mamíferos terrestres aqui do Brasil, e também do cervo do Pantanal. O cervo do Pantanal, dentre essas espécies que eu citei, ela se enquadraria num status maior de ameaçado em relação à sua extinção, à sua população em vida livre. Além do cervo, outra espécie do Pantanal ameaçada de extinção é a arara azul grande, ou arara pantaneira. A ave foi alvo de grande exploração da biopirataria. Uns 15, 20 anos atrás, esse animal ele era criticamente ameaçado de extinção, era um animal que a população estava muito pequena, a população que você encontrava ela em vida livre, devido ao tráfico de animais. Graças a projetos de conservação, de pesquisadores, de educação ambiental que foi feito na região do Pantanal, onde ocorrem essas araras, hoje em dia ela ainda é ameaçada de extinção, mas a população que você encontra em vida livre é muito maior, mas muito maior mesmo do que você encontrava anos atrás. Outro ambiente que chama a atenção no Zooparque é o Cerrado. Esse foi um dos biomas mais devastados do país. Com isso, espécies como o lobo-guará, a jaguatirica e os tamanduás são ameaçados de extinção. Então esse é um recinto grande aqui do parque também, que a gente tenta imitar o ambiente de cerrado. O cerrado também é um dos principais biomas aqui do nosso país e tem algumas características da mata, como sendo uma mata um pouco mais seca, não tem uma grande quantidade de árvores e a parte de grama, o gramado, seria um pouco mais alto. Então, para trabalhar com o animal do cerrado, a gente transformou esse espaço para um espaço para um grupo de tamanduás. Então aqui a gente mantém 2 casais. Então, por ser um espaço grande com várias moitas, uma mata uma grama um pouco mais alta, a gente achou adequado para eles com o intuito de uma reprodução. Então a gente tenta reproduzir esses animais todo ano. Os animais exóticos, ou seja, de outros biomas que não existem no Brasil, também são encontrados neste zoológico. Os tigres, rinocerontes,
As zebras dividem espaço no ambiente da savana africana. Então, esse daqui é um ambiente de savana africana. Esse daqui é o nosso principal recinto, é o recinto central do zoológico, é o nosso maior recinto também. E a gente colocou alguns animais típicos daquele ambiente. No caso aqui seriam os rinocerontes brancos, os avestruzes, o grou coroado, né? E as zebras. Então é um ambiente de savana que, para quem não conhece uma savana, é muito similar ao cerrado aqui do Brasil. Você encontra uma quantidade pequena de árvores e a vegetação rasteira é um pouco alta e seca. O desmatamento, a poluição e a biopirataria são ações exercidas exclusivamente pelos homens e que a cada dia matam um pouco mais da nossa biodiversidade. Mas a boa notícia é que os pequenos já sabem das consequências e estão crescendo com conceitos e valores ambientais muito mais valiosos. Por causa que o homem devastou as áreas que eles viviam, agora eles têm que se reproduzir em cativeiro para tentar aumentar a espécie. Você vai ser o quê quando crescer? Biólogo. No próximo bloco, vamos conhecer o Parque Nacional Marinho Lajes de Santos, um paraíso preservado, e ver a lista divulgada pela ONG WWF dos 10 animais com maior risco de extinção. Olho vivo, consumidor! 1 milhão de aves e mamíferos marinhos morrem por ano por conta da poluição nos mares. 675 toneladas de resíduos sólidos são jogadas por hora nos oceanos. Além disso, cerca de 4,5 milhões de toneladas de petróleo vazam todos os anos nas águas salgadas. Por isso, cumpra seu papel de cidadão. Não jogue lixo nas praias. A vida marinha agradece. Você sabia que a audição é essencial para a vida dos animais marinhos? Através dela, eles se alimentam, sentem a presença de predadores, procuram locais de procriação e até encontram os parceiros. Mas muitos animais estão surdos e chegam a morrer por causa do excesso de barulho no fundo dos oceanos, ocasionado por navios cargueiros, sonares e submarinos. Essas embarcações criam na água ruídos de mais de 150 decibéis, o que equivale, por exemplo, a um iPod no volume máximo ou a uma britadeira. Mais de 100 mil cargueiros cruzam os mares o ano inteiro. O Viver Sustentável está de volta com o tema Fauna Marítima e Terrestre. Agora veremos um santuário preservado. A Laje de Santos é o primeiro parque estadual marinho entre as unidades de conservação do estado. Vamos conhecer agora esse paraíso mergulhado nas águas marinhas de São Paulo. A cidade de Santos, litoral sul paulista, abriga um dos mais bonitos santuários subaquáticos do Brasil, a Laje de Santos. A ilha, que de longe mais parece uma baleia, possui 550 metros de comprimento, 33 de altura e 185 metros de largura.
Está localizada a 40 quilômetros da cidade e faz parte do Parque Estadual da Laje de Santos, criado em 1993. Dentro dos 5.000 hectares de área protegida, vivem diversas espécies de mamíferos, aves, peixes, entre outros organismos marinhos. A conservação da diversidade biológica do local é de fundamental importância, pois como não existem outras formações rochosas desse tipo em áreas próximas, ocorre uma enorme concentração de peixes em busca de abrigo, alimento e local para reprodução. Várias espécies marinhas migratórias, como baleias, golfinhos, tartarugas e aves, utilizam esta unidade de conservação como parte de sua rota. Assim também ocorre com os peixes. Uma grande diversidade de flora e fauna de fundo complementam o cenário. Os corais, as esponjas, as estrelas do mar, os crustáceos e os moluscos, aliados às águas azuis e transparentes, tornam o parque um dos principais pontos de mergulho e fotografia subaquática do país, mas possui visitação regulamentada. Para garantir a preservação e a conservação do local durante o mergulho, nunca toque nos animais nem em vegetações. Procure ficar a uma distância de 1 metro de qualquer organismo. Tome cuidado com seu lixo e não alimente os peixes. O fundo do mar agradece. A ONG WWF divulgou recentemente a relação dos 10 animais que correm maior risco de desaparecer definitivamente da natureza. No nosso programa, vamos ver quais são essas espécies ameaçadas de extinção. A fauna e a flora do planeta estão desaparecendo. Em 40 anos, perdemos 30% de toda a biodiversidade. Algumas espécies estão muito próximas da extinção. O estudo Planeta Vivo 2010 da ONG WWF apresenta uma lista que aponta as 10 espécies animais que correm maior risco de desaparecer do mundo. Em 10º lugar está o panda gigante. Atualmente restam cerca de 1.600 exemplares dessa espécie no planeta. Seu habitat natural está cada vez mais ameaçado, pois o crescimento das cidades chinesas faz com que as florestas fiquem fragmentadas. O 9º animal no ranking de risco de extinção está o rinoceronte de Java. Ele é um mamífero de grande porte e existem menos de 60 exemplares distribuídos na Indonésia e no Vietnã. Mesmo assim, esse animal é caçado ilegalmente para a venda do chifre. A borboleta monarca está em 8º lugar na lista. Elas estão ameaçadas por conta das alterações drásticas de temperatura, tempestades atípicas e das queimadas. Na 7ª posição ficam os gorilas das montanhas. Hoje existem apenas 680 animais nas florestas da África, consequência da caça ilegal. Segundo estudos, eles podem desaparecer já na próxima década. E o aquecimento das correntes marítimas são os principais responsáveis pela morte da espécie. A alteração na temperatura do oceano afasta os peixes, que servem de alimentação desses animais. O derretimento das geleiras coloca a morsa em 3º lugar na lista dos animais que correm risco de extinção. O que acontece é que elas são obrigadas a migrar para locais menos seguros. Em setembro de 2009, por exemplo, 200 morsas foram encontradas mortas em uma área terrestre do Alasca, bem longe do seu habitat natural. O segundo animal mais ameaçado de extinção é o urso polar.
Atualmente, existem cerca de 25 mil exemplares dessa espécie no Ártico, mas o degelo na região, provocado pelo aumento da temperatura do planeta, pode matar 2/3 desses animais. Além disso, as atividades petroleiras e os derramamentos de óleo no local contribuem para o aumento do risco da extinção da espécie. E o animal que mais corre risco de desaparecer para sempre do planeta é o tigre. Hoje existem menos de 3.200 exemplares na natureza. Seu habitat foi destruído pelo homem e esse animal é uma das presas favoritas dos caçadores asiáticos. Para evitar que essas espécies entrem em extinção, precisamos de política de proteção e de conscientização, pois as espécies são a base dos ecossistemas. No próximo bloco, vamos assistir a entrevista com Olga Sato, especialista e professora do Instituto Oceanográfico da USP. O Viver Sustentável pergunta qual é o nome do fenômeno responsável pela diminuição dos pigmentos nos corais. Letra A, branqueamento dos corais. Letra B, fotoclareamento. Letra C, termobranqueamento. Ou letra D, plâncton clareamento. A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual é o nome do fenômeno responsável pela diminuição dos pigmentos nos corais. A resposta correta é letra A, branqueamento dos corais. Essa é uma das causas do aquecimento global, pois os pigmentos são responsáveis pela fotossíntese desses organismos. Viver Sustentável está de volta para abordar um tema muito importante. A pesquisadora da USP, Olga Sato, vai falar sobre o aquecimento das águas dos oceanos. Estamos recebendo hoje a professora Olga T.M. Sato, do Instituto Oceanográfico da USP. A Olga que tem doutorado e pós-doutorado nos Estados Unidos, pós-doutorado também no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e outro pós-doutorado na USP. Olga, um prazer imenso recebê-la aqui no Viver Sustentável. O prazer é todo meu. Olga, fale para nós, os oceanos estão realmente mais quentes? Várias medidas que nós fazemos, de várias variáveis no planeta, dão uma indicação que realmente está ocorrendo um aquecimento global, tá? Em termos de temperatura do ar e temperatura da água dos oceanos também. E por que ocorre esse aquecimento dos oceanos? Com o aumento, né, do maior consumo e queima do combustível fóssil, petróleo, o que está acontecendo é que nós estamos emitindo mais gás carbônico na atmosfera. Tá? Por causa dessa quantidade maior de gás carbônico na atmosfera, a gente está tendo um aquecimento global. O que acontece é que os elementos que estão na atmosfera retêm mais calor e com isso você tem o efeito do aquecimento global, porque agora o planeta todo está funcionando como uma estufa. Tá? E se existe uma transferência do calor dos oceanos tropicais para os polos, quais são as consequências disso? Tá, então isso a gente tem que entender
como se fosse o que é esperado que aconteça no planeta, tá? Você tem a radiação que eu falei, a radiação solar vem, né, do Sol, chega na superfície do planeta, só que por causa da forma da Terra, uma esfera que gira, a radiação chega preferencialmente na região equatorial, tá? E por causa da curvatura da Terra, então a maior parte dessa radiação que chega do Sol acaba caindo na região equatorial. A região dos polos, como é mais curvada, tá? Não tem uma área direta voltada para o Sol, são as regiões que se esquentam menos. Se não tivesse mais nada, se não tivéssemos o oceano, o planeta seria assim, muito quente na região equatorial e bem mais fria, né? Uma região bem mais fria nas regiões polares. O que acontece? Com a circulação dos oceanos, né? E aí a gente vai ter que entrar, tem vários conceitos envolvidos, mas no final o que acontece? Você tem as correntes oceânicas, são formadas de forma, né, elas são direcionadas de forma que elas tiram o calor que é depositado na região equatorial e levam em direção aos polos. Tá? Então, o que acontece? O oceano está trabalhando como um moderador, um modificador do clima do planeta, e está amenizando o clima do planeta como um todo. Agora, o que nós, né, os homens, estamos afetando no balanço é que a gente está com a queima de mais combustível fóssil, a gente está modificando um desses parâmetros que controlam o clima, que seria a atmosfera. Tá? Então, pelo fato de a gente estar meio que bloqueando a saída, né, aumentando a quantidade de gases que fica naturalmente presa, né, na região, na atmosfera, então, com isso, você tem uma troca de informação entre o oceano, né, e a atmosfera, fazendo com que o aquecimento na atmosfera aqueça os oceanos, que por sua vez vai esquentar, né? Uma vez que você fornece energia para o oceano, ou para o sistema, ele vai responder com um aumento de temperatura. Assim, o interesse da ciência é entender como é que ocorrem esses processos. Não são simples, são muito complexos. Se fosse assim, aumenta aqui, aumenta lá, seria muito fácil, mas não é o que a gente chama de uma coisa linear. Às vezes a gente aumenta alguma coisa lá, alguma outra coisa que a gente nem esperava acontecer, acontece. Então, não é muito fácil. E aí a ciência está aí para poder explicar tudo isso. E por falar nessa complexidade, esse aquecimento interfere na fauna marítima? Olha, interfere. Se você está gerando uma anomalia, uma diferença no meio ambiente, tá? A resposta dos seres vivos que vivem lá, os que conseguem se locomover, é até fácil, né? Se é um tipo de peixe que gosta de águas mais frias, está ficando quente, ele vai migrar para uma outra região. Nessa situação é fácil. Então, de alguma forma, os padrões, né, de migratórios, os padrões de vida de algumas espécies vão mudar. A resposta vai ser na forma de migração. Agora, existem outras espécies que não têm esse privilégio de sair, se migrar. E um dos problemas que os cientistas já observaram é que com o aumento de gases, estufas na atmosfera, o que acontece é que o oceano absorve esse excesso de elemento de gases na atmosfera. Tá? Então, vai tudo para o oceano. No caso do dióxido de carbono, o que acontece? A entrada de maior CO2 na água faz com que o pH da água diminua, ou seja, os oceanos vão ficando mais ácidos. Tá? E no caso, por exemplo, dos corais, que tem um balanço muito delicado com, né, o meio ambiente, a variação, pequena que seja, dos corais, do pH, né, da acidez da água, pode fazer com que haja uma extinção em massa de uma espécie. E a gente sempre tem que pensar, né, nas consequências, porque acaba coral, mas acaba toda a vida que está em volta dos corais. E aí tem uma cadeia alimentar toda atrás daquilo, né? Então, a gente não pode ser simplista, né? Não é só coral, mas tem toda tudo que vem depois, está tudo correlacionado. Tudo interligado. Tudo né? interligado. Bom, Olga, um prazer muito grande tê-la recebido. Obrigada pelas informações e queremos recebê-la outras vezes aqui no Viver Sustentável. Tá ok, o prazer foi todo meu. Vamos assistir agora o Dr. Sérgio Weismann, que nos fala sobre saúde preventiva. Olá, você já parou para pensar
é a contaminação por metais pesados, principalmente o mercúrio. E nós temos sempre a recomendação dada de que devemos consumir frutos do mar, principalmente peixes de água fria, que são riquíssimos em nutrientes, mas eles são muitas vezes contaminados por metais pesados. Então sirva de alerta o fato de que nós não devemos parar de consumir os frutos do mar, mas nós temos que ficar atentos a certas situações que podem aparecer no nosso organismo com o passar do tempo e que podem estar relacionadas a essa contaminação, culpa do homem. E agora com o preço por tonelada dos principais produtos destinados à reciclagem. Preço da tonelada do material destinado à reciclagem para a cidade de Belo Horizonte. Papelão, R$ 370. Latas de aço, R$ 280. Alumínio, R$ 3.000. Plástico rígido, R$ 1.200. E PET, R$ 2.000. Participe você também do nosso programa. Mande sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Acesse nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net ou acesse nosso canal no Facebook. O Viver Sustentável fica por aqui. Lembre-se, para mudar o mundo, precisamos fazer a nossa parte e a sustentabilidade é o caminho.